BIP. Conexão de dados de força espiritual detectada. Prossiga com a transmissão. O Aiship entoou. Embora Leilin tenha colocado uma bola de cristal na porta de transmissão do terminal, ele estava realmente mobilizando seu Aiship. Por isso, em vez disso, tente isso primeiro. Leilin selecionou uma informação sobre o clã de um chifre do mundo da lava e fez o upload. O número de séries XC678 optou por contribuir com informações. Processando. Uma barra de progresso apareceu de repente na tela do terminal. Quando a barra de progresso foi concluída, ela foi substituída por um novo conteúdo. Imagem composta de Elixir. 89% concluída. Inventário inicial. 40% concluído. Eficácia. 51%. Inicializando a fusão de dados. Elixir Composite Image. 91% complete. Sua contribuição foi avaliada e você receberá 26 pontos de informação. Uma luz dourada brilhou, e o número 26 apareceu em uma nova linha no cartão da biblioteca de Leilin. Ele respirou fundo. Ele ainda contém conhecimento de um lugar tão remoto como um lava world, mesmo que seja falho. Depois de um momento de reflexão, porém, ele chegou à conclusão de que o antigo mago estava no controle de um grande número de outros mundos. O Sky City obteve uma parte do banco de dados do mundo antigo, então não é estranho que ele contenha alguns pedaços de conteúdo falho. Depois dessa tentativa, Leilin teve que conter sua excitação. Eu estarei morando aqui a partir de agora, então não me perturbe desnecessariamente, ele instruiu Yuro. Logo depois, ele deixou a empregada estupefata sozinha e enterrou a cabeça no mar do conhecimento. Pode-se dizer que a enorme biblioteca em Sky City tem tudo. Sua informação não se limitava àquela do continente central, havia dados sobre outros mundos também. Mais adiante, a partir dos terminais de dados, o salão era a gigantesca biblioteca que se assemelhava a um palácio. Algum tipo de técnica foi empregada para expandir o espaço interno. De relance, via-se estantes tão maciças quanto as montanhas, todas tão densas e numerosas que parecia não haver fim. Leilin estava agora no pé de uma estante de livros de dezenas de metros de altura. A gigantesca escada de madeira o colocou na frente de uma fileira de pequenos catálogos pretos, conforme seu desejo. Milímetros. A saga poética de Raphael. Leilin assentiu, seus olhos brilhando. Os muitos mitos e lendas antigos contêm uma grande quantidade de inteligência, mas aqueles que registraram essas contas os embelezaram e romantizaram. Assim, temos que separar o trigo do joio para obter a informação mais precisa. Raphael era um poeta famoso nos tempos antigos, mas ele também tinha uma identidade oculta como um mago. Portanto, todas as contas que ele registrou têm alto valor de pesquisa, murmurou Leilin para si mesmo enquanto seus olhos brilhavam. Ele tocou os numerosos números de volume de uma série de livros e parou quando alcançou o volume 239. Quando ele tentou retirar o livro, a voz robótica do gênio do espírito tocou em sua mente. BP. Você está pedindo para ler Raphael's Poetic Saga, volume 239. A taxa é de 2 pontos de informação. Você deseja continuar sim com o movimento da força da alma de Leilin. 2 pontos de informação foram automaticamente deduzidos do seu cartão de biblioteca. A energia que estava protegendo a saga poética de Raphael também desapareceu de repente, permitindo que Leilin removesse facilmente o livro da prateleira. Ele clicou a língua. Embora eu saiba que os livros da biblioteca de grau 13 acima são muito caros, até mesmo esses meros registros históricos têm custos exorbitantes. Leilin sacudiu a cabeça. A escada de madeira, como se fosse uma criatura viva, transportava-o automaticamente para o chão. Leilin estava agora no 5º andar da biblioteca, que era muito mais silencioso do que os níveis anteriores em que ele estivera. Não havia praticamente ninguém lá, e ao lado das dezenas de estantes de livros,
Sempre havia uma pequena área onde os magos podiam folhear os livros. Leilin encontrou uma cadeira ao acaso e sentou-se quando começou a abrir a capa preta da saga poética de Rafaela. Eu posso ver. As páginas do livro eram um deslumbrante vermelho flamejante. As palavras, especialmente, eram como os purites de fogo, pulando pelas páginas. Aiship, registre isso. Leilin ordenou interiormente, atribuição estabelecida, começando a digitalizar. BIP. A Saga Poética de Raphael, volume 239, descoberta. Complementando a Saga Poética de Raphael na pasta História, a voz robótica do Aiship soou. Segundos depois, a totalidade de Raphael Saga Poética tinha sido gravada. Eu tenho pesquisado alto e baixo para esta parte da Saga Poética de Raphael, e faltava apenas esses poucos volumes. Quem teria pensado que esta enorme biblioteca conteria o conjunto completo? Agora que foi complementado. Uma expressão de satisfação surgiu no rosto de Leilin. Como bônus, ele descobriu as deficiências do gênio espiritual e do terminal de dados. Através da transmissão de dados, o espírito gênio só pôde gravar registros de dados de baixa qualidade em cristais. No entanto, os magos ainda teriam que obter o conhecimento dentro deles, estudando-os, ao contrário do Aiship que foi capaz de transmitir informações diretamente para a memória de alguém. Comparando o tempo consumido pelos dois métodos, a disparidade foi bastante assustadora. Isto provou ainda que as habilidades operacionais e analíticas de Chip eram muito melhores que as do espírito gênio. Além disso, o conteúdo que estava no grau 13 e acima foi gravado principalmente usando a energia do próprio Magus. Os materiais dos quais os livros eram feitos também eram muito especiais. O gênio espiritual não conseguiu duplicar essa informação e, portanto, Magi teve que vir pessoalmente para estudar o conteúdo do livro físico em si. Mesmo assim, essa enorme biblioteca ainda é bastante avassaladora em comparação com seu banco de dados anterior. A quantidade de informação na biblioteca inteira parecia um imenso oceano sem limites. Foi incomparavelmente enriquecedor. Leilin se sentiu como uma pessoa que estava quase morrendo de sede sendo jogada em um lago de água doce de repente. Ele absorveu todo o conteúdo como se sua vida dependesse disso, e nunca pisou fora do lugar. O mesmo aconteceu com a Alaska. À medida que seu banco de dados crescia com assuntos ainda mais detalhados e complexos, sua capacidade técnica era suplementada sem cessar. A enorme quantidade de informações aqui formava uma base para todas as disciplinas da erudição mágica. Leilin tinha uma premonição de que os numerosos recursos que ele acumulara dessa vez resultariam em uma atualização relativamente drástica para o Alaska. Após esta atualização, ele definitivamente iria colher colheitas que ele nem sequer sonharia antes. BIP. Suplementação de informações fundamentais completas. Atualizando e reiniciando o sistema. Tempo estimado: 2 horas, 34 minutos e 13 segundos. O Aiship solicitado, surpreendendo Leilin. Na verdade, cresceu tanto. Que surpresas a base de dados renovada me trará. Esta foi uma ocasião feliz, e o rosto de Leilin quase se iluminou de prazer. De fato, eu fiz a escolha certa para vir a Sky City. Mesmo que não fosse pelo Citroën Doing, eu tinha que fazer essa viagem. Embora houvesse muita informação na imensa biblioteca, Leilin achou que conteúdo que era de grau 13 e abaixo era o mais importante. Isso porque ele possuía uma quantidade quase ilimitada de cristais mágicos e, junto com o terminal de dados, a conveniência da transmissão de informações era incomparável. Em apenas um curto espaço de tempo, as informações fundamentais que poderiam ser duplicadas pelo gênio espiritual foram todas armazenadas no Alaska. Quanto ao conteúdo mais avançado que estava acima da terceira série, Leilin jogou todas as suas informações para o gênio espiritual, desde que fosse elegível para a conversão e não atrairia nenhum problema, é claro.
Isso permitiu que ele trocasse seus dados por uma quantidade monumental de pontos de informação. Ele então procurou especificamente por tópicos que o Arlocks e o iChip não tinham informação antes de comandar o iChip para digitalizar e gravar. Com o iChip, uma grande quantidade de conteúdo acadêmico poderia ser derivada apenas da informação fundamental. Não importa quão alto seja o grau, o conteúdo ainda pode ser deduzido. Afinal, agora que ele já tinha uma ótima base, tudo que restava era fazer derivações que consumissem quantidades copiosas de energia operacional. Lei-Lin usou seus pontos de informação para acessar diretamente o conteúdo que o iChip não tinha a capacidade de derivar, completando assim seu banco de dados. Dessa maneira, no curto espaço de um mês, ele já havia gravado todo o conteúdo da enorme biblioteca. É preciso saber que mesmo as luas radiantes, as auroras e outros magos ou estudiosos que cresceram em Sky City não seriam capazes de se lembrar tanto. A informação acumulada excessiva teria informações conflitantes, fazendo com que o magus esquecesse algumas coisas. Eles teriam que atualizar constantemente sua memória. Com seus padrões, ser capaz de se lembrar de todas as informações de grau 1 e 2 significaria que um deles era um gênio absoluto. Lei-Lin, no entanto, ultrapassou-os aos trancos e barrancos. Ele acumulou uma vida inteira de informação. Se os outros soubessem sobre sua taxa aterrorizante de progresso, Lei-Lin definitivamente atrairia muitos problemas. Assim, ele só poderia estar secretamente satisfeito consigo mesmo, não revelando nada. Quando o iChip é feito refrescante, tenho medo de ser digno de ser chamado de a pessoa mais instruída em todo o continente central, e ser bem informada sobre a pesquisa feita em outros mundos. Lei-Lin tinha agora entendido completamente o significado da frase conhecimento é poder, enquanto seus estudos posteriores não aumentaram sua força nem um pouco. O efeito subjacente em sua fundação foi realmente aterrorizante. Isso é certo. Os pontos de informação são gastos principalmente, então eu também posso usar todos os demais. Lei-Lin pegou o cartão da biblioteca, as linhas finas de números dourados imensamente brilhando. Eles não poderiam ser comparados à única linha longa de números em seu cartão anteriormente. O número astronômico de pontos de informação durou apenas um mês ou mais. Crash. Em frente à mesa de Lei-Lin, uma mulher magus levantou a cabeça e espiou por cima do livro com curiosidade, olhando para as costas de Lei-Lin. Um par de óculos com lentes grossas estava empoleirado na ponte do nariz dela, e o cabelo dela estava amarrado em duas tranças. Ela estava prestando atenção a este estranho magus na frente dela por um longo tempo agora. Ele não parecia carecer de pontos de informação, o que poderia ser visto de como ele se referia muitas vezes a pilhas de recursos. Mesmo que ela trabalhasse durante o dia e a noite durante um mês sem descanso, ela não seria capaz de ganhar a quantidade de informações necessárias para tal informação. Depois de selecionar seus recursos, ele não leu a informação cuidadosamente, mas, em vez disso, folheou-a brevemente antes de descartá-la casualmente. Isso fez seu coração doer. Os recursos da biblioteca que eram da terceira série e acima eram apenas para navegação privada na sala de leitura. Eles não podiam ser trazidos da biblioteca ou trocados com outros. Sob a supervisão do gênio espiritual, não havia brechas. Assim, esse mago feminino só podia babar de inveja nas montanhas de recursos que Lei-Lin adquirira com seus pontos de informação, e não podia fazer nada sobre isso. Sem as capacidades de escaneamento do iChip, Lei-Lin só podia depender da leitura dos recursos para obter conhecimento. Assim, ele escolheu um livro sobre como otimizar a vitalidade de uma pessoa e recostou-se em sua cadeira quando começou a ler lentamente. O eterno feitiço de luz foi ajustado pelo gênio espiritual, afinando suavemente os raios de luz para uma melhor experiência de leitura. O tempo passou junto com o farfalhar das páginas girando. Este estranho magus está finalmente agindo normal. A mulher magus assentiu secretamente,
Depois continuou a imergir em seus livros. O tempo era precioso e ela não podia desperdiçar nada disso.